Renato, você acompanhou o jogo entre Flamengo e Vasco e que você conseguiu tirar aí de uma das equipes que mais dificultou para o Flamengo também nessa temporada de 2019, especialmente para o jogo do fim de semana? O Vasco jogou muito bem, foi um grande jogo. O que o Vasco fez, a minha equipe faz. Infelizmente a gente não fez contra o Flamengo no Maracanã. E no primeiro tempo, no primeiro jogo da Libertadores contra o Flamengo aqui. No mais, a minha equipe vem fazendo. Então é importante a gente continuar fazendo o que nós estamos acostumados há muito tempo. São as palavras que eu sempre peço para o meu grupo. Tá focado, tá concentrado e competir. Então essas 3 palavras eu sempre coloco para eles. Eles têm feito. Não é porque o Vasco fez e fez muito bem que a minha equipe não faz. A minha equipe faz sim. Então a gente sempre pega os outros exemplos também, mas pode ter certeza que o exemplo do Grêmio é o exemplo para muitas equipes do futebol brasileiro. Renato, os planos do Flamengo de tentar a conquista do título nesse final de semana foram frustrados por conta da última rodada. O Flamengo tem 3 desfalques importantes no time titular, tem a decisão da Libertadores na próxima semana. Você acredita que esses ingredientes fazem com que o Flamengo perca um pouco do interesse no confronto diante do Grêmio e isso, consequentemente, entre aspas, facilite o trabalho do Grêmio jogando em casa? Não, de maneira alguma. O Grêmio jogou sem alguns jogadores importantes também, sem 4 jogadores pela Libertadores. E eu não vi muita gente falando que o Grêmio estava totalmente desfalcado. Aí, de repente, o Flamengo, com todo o poder deles, joga sem 2, 3 jogadores, até porque estão numa véspera de uma decisão muito importante, que é da Libertadores. Merecidamente eles estão lá. Porque o Flamengo vem sem 3 ou 4 jogadores. Não tem isso. Um grupo como o do Flamengo não tem que se lamentar quando ele perde alguns jogadores. O grupo deles é muito bom, é muito forte. Da mesma maneira que eu não lamento aqui no Grêmio quando eu perco alguns jogadores. E vocês são testemunhas disso, né? Que nos últimos jogos, ou quase sempre, durante o campeonato todo, o Grêmio tem vários jogadores que não podem jogar e eu não fico me lamentando. Bem pelo contrário. Eu sempre dou força, sempre passo muita confiança para o jogador que vai entrar em campo. E é dessa forma que a gente trabalha, dessa forma que a gente tem conquistado as vitórias, desta forma que o Grêmio hoje está no G4. Então, quando você joga contra um clube do poder do Flamengo, você não tem que ficar lamentando porque A, B ou C não estão jogando. O grupo deles é muito bom e pode ter certeza que o jogador que entrar vai dar conta do recado, porque foi dessa forma que o Flamengo vem disputando as competições aí, principalmente o Campeonato Brasileiro. Está liderando, já falei para vocês, eu volto a repetir, o Flamengo só perde o título do Campeonato Brasileiro para ele mesmo. Coisa que eu não acredito que isso que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. Então, o Flamengo tem todo o nosso respeito, independente desses 2, 3 desfalques deles, até porque eles precisam da vitória, como o Grêmio também, mais do que eles precisam da vitória. Um grande jogo, é um clássico do futebol brasileiro. E o Grêmio, como sempre, vai tentar vencer, porque o Grêmio sempre joga para ganhar os 3 pontos. Renato, me permite sair um pouco, principalmente desse jogo, e falar um pouco mais do Campeonato Brasileiro em si. Nas últimas semanas, na verdade, a gente tem visto bastante treinadores do Brasil falar sobre essa chegada do Jesus e também do Sampaoli, que está o ano todo na equipe do Santos. E o sucesso que os dois estão tendo aqui no futebol brasileiro, com o Jorge Jesus em primeiro e o Sampaoli ali nas 3 primeiras colocações, quase durante todo o Campeonato Brasileiro. No centro do país, principalmente onde os 2 treinadores estão, se fala muito até em ciúme de treinadores brasileiros com o sucesso dos treinadores estrangeiros fazendo esse ano. Até se especula que mais venham no ano que vem. Queria saber para ti, Renato, que enfrentou o Jorge Jesus em uma competição de mata-mata e também no Campeonato Brasileiro e até o Jorge Sampaoli, o que acha dessas declarações que têm sido feitas e até da imprensa e de alguns treinadores, caso do Mano Menezes recentemente? Não, eu tenho espaço para todo mundo, desde que o cara seja competente, seja brasileiro, seja estrangeiro. Os 2 estrangeiros são competentes, como nós temos treinadores competentes também no Brasil. Até o ano passado nós tivemos outros estrangeiros que estiveram aqui trabalhando no Brasil e não estiveram tão bem, mas isso não quer dizer que eles não sejam bons.
Às vezes um treinador não consegue sucesso no trabalho dele, não quer dizer que ele seja ruim, seja estrangeiro ou não. Então tem espaço para todo mundo e cada um procura mostrar seu trabalho. O Jorge Jesus vem fazendo um excepcional trabalho no Flamengo. O São Paulo vem fazendo um belíssimo trabalho no Santos. Então a gente tem que dar parabéns para eles. Tem espaço para todo mundo. Como os outros treinadores brasileiros também têm sucesso em seus clubes. Eu não vejo pro lado de ciúmes, entendeu? Não vejo por esse lado. Tem espaço para todo mundo. Quem é competente, seja estrangeiro, seja brasileiro, seja trabalhando no futebol, fora dele. Quem é competente pode ter certeza que a competência dele com o trabalho, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer. Renato, a gente sabe que vocês têm falado que não existe um clima de revanche, né? Mas devido ao que aconteceu, o Flamengo não está, de repente, um pouquinho entalado na garganta, ou a rivalidade virou um pouquinho assim maior ou mais especial devido àquela semifinal de Libertadores? Não. Nós aqui estamos entalados com o nosso desempenho ainda. O Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou futebol como ele vem fazendo isso muito bem, entendeu? Nos últimos 5, 6 meses. Nos atropelou porque a gente deu oportunidades. Então a gente não tem que ficar, o Flamengo está entalado. Não está entalado, não. Não está, não. Mas é que, infelizmente, nós não estivemos uma noite que a gente costuma estar, principalmente sendo uma semifinal de campeonato de Libertadores. E o Flamengo simplesmente fez o que ele vem fazendo. Jogou futebol, se aproveitou, entendeu? E nos venceu. Então a gente tem que reconhecer o mérito do adversário, sim, não tem nada de revanche. Agora mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve o nosso respeito lá atrás, vai continuar tendo o nosso respeito. É uma partida que tanto o Flamengo quanto o Grêmio jogam para ganhar. E eu espero que minha equipe esteja numa noite melhor do que aquela no Maracanã, entendeu? Digamos que nós estejamos numa tarde, melhor dizendo, de um Grenal, que nós estivemos muito bem, entendeu? E que a gente tente, de todas as formas, conseguir os 3 pontos que vão ser importantes pra gente. Agora, nada de entalado, nada de revanche, bem pelo contrário. Saí de lá porque eu perdi para um grande adversário, nós não jogamos nada e eles mereceram e ponto final. Você tem que reconhecer o mérito sempre do adversário quando há esse mérito. E houve o mérito do Flamengo e a gente não fez por onde. Ponto. Passamos, aprendemos, mas depois de lá o Grêmio já deu a volta por cima. Nós fizemos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 5 vitórias. Então eu gosto disso do meu grupo, que a gente sempre reagiu muito bem e rapidamente. E espero que a gente continue reagindo nesses últimos 6 jogos aí, porque a gente tem o nosso objetivo de colocarmos o clube no G4, diretamente na Libertadores, ano que vem. Você falou, Renato, na abertura da entrevista aqui, né, de que o que o Vasco fez na quarta-feira, você pede para o teu time fazer, e o teu time quase sempre consegue fazer, e disse que não deu certo naquela noite que você acabou de citar aí contra o Flamengo. Tem como você dizer para a gente o porquê, né? Foi muito mais pelo mérito do Flamengo, pelo demérito do Grêmio, que não deu certo, né? Isso que você disse que é possível fazer e que o Vasco fez na quarta-feira. E uma outra questão aí, fugindo um pouco do futebol, você ligou, o presidente da República ligou para você, como é que ficou essa história aí também? Quanto o jogo do Vasco, falei que o Grêmio deixou de fazer, o Grêmio deu branco naquela noite. Para você ter uma ideia, nós tomamos 5 gols. Já é inédito para o Grêmio. Nós tomamos 5 gols, mais inédito ainda, com 5 falhas nossas. Não é costume do Grêmio. Então, algo já me dizia que aquela noite não seria a nossa noite. E, infelizmente, não foi, porque a gente deu muito mole. Não adianta eu ficar entrando em detalhes aqui, por que deu errado, por que deu certo. Aquela noite não foi nossa, foi uma noite maravilhosa do Flamengo. O Flamengo se aproveitou dos nossos erros. Tanto é que eu falei que nós tomamos 5 gols, 5 falhas nossas. Então, isso não é normal na equipe do Grêmio. Então, a gente não pode falar que o Vasco agora é o exemplo para o Grêmio, com todo o respeito ao Vasco, com todo o respeito ao trabalho do Vanderlei, que ele vem fazendo um belíssimo trabalho. Se o meu assessor deixar eu continuar a entrevista aqui em silêncio, eu gostaria. Então a gente aprende com os exemplos. Agora, a minha equipe sempre fez isso, tanto é que a minha equipe chega em todas as competições. O Vasco vem fazendo um belíssimo trabalho com o Vanderlei. Agora não vamos falar, não, o Grêmio tem que fazer o que o Vasco... Não, o Grêmio vem fazendo isso há 3 anos. Naquela noite foi uma noite que a gente, né, digamos assim, um acidente de trabalho, mas um acidente de trabalho que fez um estrago muito grande.
pra gente. Então não é normal o Grêmio tomar 5 gols, não é normal o Grêmio tomar 5 gols falhas nossas, não tirando os méritos do Flamengo. Então aquilo aconteceu, tanto é que 3 dias depois o Grêmio já reagiu no Campeonato Brasileiro e na sequência nós tivemos 5 jogos, 5 vitórias, entramos já no G4, que não é nada fácil, até porque, eu volto a repetir, tem equipes, e isso vocês têm que repetir, você não pode ter amnésia não. Tem equipes que estão bem no Campeonato Brasileiro também, merecidamente, que só estão disputando o Campeonato Brasileiro. O Grêmio disputou 3 competições importantíssimas, as mais difíceis que se tem. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Hoje o Grêmio está somente no Campeonato Brasileiro, mas já está no G4. Muitas equipes só estavam disputando o Campeonato Brasileiro e não estão no G4. Então vocês têm que colocar também na balança, ó, se o Grêmio disputar somente o Campeonato Brasileiro, já falei para vocês, eu bato firme que o Grêmio disputa o campeonato, disputa o título. Então o Grêmio disputou 3 e já está ali. O Grêmio vai provavelmente fazer uma pontuação de campeão brasileiro. Só que o Flamengo, o próprio Santos, que está disputando somente uma competição desde o início, o próprio Palmeiras e Flamengo principalmente, que investiram muito, se distanciaram, fica difícil, mas você vai ver que o Grêmio vai terminar o campeonato, vai pegar títulos de clubes brasileiros e o Grêmio praticamente vai fazer a pontuação de um campeão brasileiro, nesse campeonato brasileiro, mesmo disputando 3 competições. Então os outros que se distanciaram demais e contrataram justamente para isso. Então eles estão de parabéns, principalmente o grupo do Flamengo, a diretoria do Flamengo. Mas o Grêmio sem investir nada, disputando 3 competições, o Grêmio está... Dou o próprio exemplo do São Paulo. São Paulo só está disputando o Campeonato Brasileiro. E está atrás do Grêmio. Então vocês têm que dar méritos para o nosso trabalho aqui. E o Grêmio não investiu nada. E o Grêmio está aí, no G4. Se vai continuar ou não, já é outro departamento. Mas eu garanti para vocês que o Grêmio vai disputar a Libertadores no ano que vem. Ou no G6, ou no G4, o Grêmio vai disputar. Quanto ao presidente, eu mandei um vídeo para ele na última segunda-feira. Ele me ligou segunda-feira à noite, eu não vi a ligação dele, depois ele me retornou na terça-feira. Conversei um pouco com ele e aproveitei e eu convidei para ele assistir, né, o jogo do Palmeiras contra o Grêmio no próximo domingo. Ele falou que iria fazer o possível, mas de repente nesse dia ele estava com a agenda um pouco cheia. Mas eu fiquei muito feliz por ter conversado com ele, por ter retornado a minha ligação. Ele é o presidente do Brasil, ele não é torcedor do Palmeiras, não é torcedor do Flamengo, ele não é torcedor do Botafogo, não é torcedor do Grêmio. Ele é o presidente do Brasil, ele tem uma bandeira só, ele tem a bandeira do país. Então ele gosta de futebol, ele torce por todo mundo, ele gosta do esporte. Então aproveitei, parabenizei ele pelo trabalho que ele vem fazendo, dele, do Dr. Sérgio Moro, da equipe toda dele. Muita gente pode achar que não, mas eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Ele vai dar jeito no Brasil, ele vai mudar o Brasil. Eu não sou advogado dele, mas eu sou um cidadão brasileiro que paga meus impostos e eu vou sempre torcer pelo sucesso dele. E tenho certeza que se tem uma pessoa que vai mudar o país, é o Bolsonaro. Torço muito por ele. Então, fiquei contente, sim, com a ligação dele, o retorno dele. Espero que ele esteja no jogo do Palmeiras contra o Grêmio. Gostaria muito de dar um abraço pessoalmente nele, porque para mim é uma honra abraçar o presidente do meu país. E eu gosto muito dele, das maneiras, das atitudes dele, tá sempre nos jogos, em alguns jogos, porque ele é do povo. Quanto mais próximo do povo, eu gosto dessa atitude. Não é porque é o Bolsonaro, podia ser um outro presidente. Eu gosto desse tipo de atitude. Então a minha admiração por ele, e volto a repetir, ele vai dar jeito no Brasil, sim. É só a gente ter um pouquinho de paciência e dar tempo ao tempo. Renato, essa semana tu teve praticamente 5 dias livres para trabalhar com o grupo, tirando a folga na segunda ali, mas teve o descanso também. O quão importante é para ti ter essa semana livre depois de uma sequência tão desgastante de Libertadores, Brasileirão, e aproveitando também, hoje é feriado, tá acostumado a trabalhar em feriado, como é que é para ti e também para os jogadores? É sempre bom ter uma semana cheia, né? Infelizmente está no final do ano, né? A gente poderia ter mais semanas cheias para a gente poder trabalhar um pouco mais. Mas faz parte, é sempre bom, você aproveita, descansa, inclusive o pouco jogador, você não pode mudar muita coisa, principalmente nesse momento, porque está chegando no final do ano, os jogadores estão muito cansados, você tem que tomar inclusive cuidado com os tipos de treinamentos para você não perder mais ninguém, porque eles estão no limite deles.
Mas é sempre bom até em termos de dar descanso para eles. Você vê que a gente tem trabalhado, praticamente a gente tem feito as mesmas coisas, mas a gente tem procurado treinar de manhã, a gente dá todos os dias almoço para eles aqui no clube, que eles possam se alimentar bem, porque muitas vezes o jogador sai do treino, vai comer um sanduíche, vai comer uma porcaria lá fora e volta um pouco mais acima do peso, não se alimenta direito. E a gente está tendo esses cuidados, até porque faltam aí praticamente 3 semanas, um pouquinho mais, 6 jogos, são 6 decisões, e nessas horas a gente tem que tomar o máximo de cuidado com eles. Trabalhamos, lógico. Agora, você vem me falar que hoje é feriado, para quem tem todo tipo de feriado e trabalha, a gente trabalha todo final de semana, onde todo mundo se diverte, mas é a profissão que a gente escolheu, a gente não pode reclamar. Mas para a gente aqui não existe feriado. Existe, de repente, um feriado que eu dou uma folga para eles, às vezes, em plena segunda-feira. No dia da tua ressaca, por exemplo, é o nosso dia de folga. Quer dizer, o que a gente vai fazer? Mas a gente não tem que se queixar. É a profissão que a gente escolheu e vamos em frente. Como é que você está vendo a evolução do Darlan e está pronto para ter sequência, para dar uma resposta já semelhante à que deu o Matheus Henrique no início do ano? É um jogador do grupo, um jogador que tem toda a minha confiança, um jogador que a gente lapidou, vem lapidando ainda mais alguma coisinha nele, como a gente sempre faz com todos os garotos. É um jogador que evoluiu bastante, é um jogador que sempre que eu precisei dele, ele jogou, e jogou muito bem, deu conta do recado. Então não é porque é o Flamengo, podia ser qualquer outro adversário, como foi em outros jogos. Eu coloquei inclusive contra o Flamengo, há um mês atrás, um mês e pouco, pelo Campeonato Brasileiro, quando joguei com uma equipe alternativa, lá no Maracanã, e ele jogou, 2 meses atrás. E jogou muito bem. Então, pode ser que ele jogue domingo, pode ser que não, mas ele está pronto. Ele tem toda a minha confiança, tem a confiança de todos os companheiros. Como qualquer outro jogador aqui do grupo do Grêmio, independente da idade, se eu coloco para jogar, eu coloco porque ele tem a confiança. E isso, converso bastante sempre com eles. É um jogador que eu volto a repetir, é um jogador que agregou bem no grupo do Grêmio, um jogador que tem uma boa cabeça, que é importante, trabalhador, e sempre que o Grêmio precisou dele, sempre que eu precisei, que eu escalei, ele deu conta do recado. Então, domingo está em aberto, pode ter certeza, ou joga ele, ou joga o Michel.